Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, meu nome é Theo Borges, está começando mais um BDM. Vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse sábado, dia 13 de novembro. Afinal de contas, essa sexta-feira eu não consegui trabalhar. Frustra, né? Eu tinha me planejado para fazer esses jogos, eu não sei se deu alguma oportunidade ou não. Eu tive que resolver umas coisas numa cidade vizinha, fiquei agarrada no trânsito, comentei com vocês no Telegram isso, mandei até uma foto lá. E toda vez que eu tenho que sair da minha cidade, do meu local, e enfrentar esses trânsitos fora, eu acabo me tocando que realmente a decisão de ter vindo morar no meio do mato, isolado, foi acertada, tá? Eu sei que tem muita gente que dá duro aí no meio do trânsito quase todo dia, cara. Eu já passei muito por isso quando eu morei em São Paulo. Mas, puta, vir pra cá é uma paz incrível e toda vez que eu tenho que voltar dá uma sensação assim maluca na gente, né? Acabei não conseguindo fazer nada à tarde, então tudo que eu tinha me planejado seria leviano da minha parte vir aqui e falar, bateu ou não bateu. Afinal de contas eu não faço entradas Panther, né? Então se eu não posso comprovar nada no live, não fiz nada, né? Neste momento que eu tô gravando, o Uruguai está perdendo da Argentina por 1-0, o Messi não está jogando. A gente teve uma Itália empatando com a Suíça, perdendo um gol no último lance. Pelo que eu estou vendo aqui no gráfico do SofaScore, o início aqui, ó, não me parece ter tido leitura para Starback Itália, tá? Então, olhando pelo gráfico, talvez eu não tivesse tomado esse gol da Suécia. Afinal de contas, não me parece que teve aqui uma superioridade antes do gol da Suíça. Suíça. Porém, de novo, eu não posso afirmar. Talvez eu tivesse tomado esse gol, né? Isso aí só no live para poder falar. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não houve padrão da Itália no início. Pelo visto, mesmo com a Suíça jogando com um time bem alternativo, a Itália não conseguiu se impor em alguns momentos do jogo, o que é até estranho para a atual campeã da Euro, né? A Escócia venceu a Moldávia, era outro time que eu iria buscar back. Também não sei se deu padrão, o gol da Escócia veio quase aos 40 minutos, o primeiro gol. Pelo visto aqui houve, tá vendo a diferença, ó? Olha aqui a diferença, ó. O início. Não vi superioridade. Isso aqui é uma área de superioridade. Mas também eu não sei se seria uma área de superioridade cabível de se entrar no mercado. Às vezes era uma situação de uma defesa muito exposta. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Aqui você tem um pouco mais do mercado indicando uma superioridade. Mas, de novo, também não é certeza de que eu estaria no mercado ou não. A Escócia venceu 2-0 e aí fez com que esse jogo de Áustria e Israel não valesse de nada, né? Mas eu tinha separado para o mercado de gols. Talvez se eu fosse trabalhar, se eu tivesse visto o jogo, eu iria trabalhar gols. E aqui foi um jogo de 6 gols. Realmente Israel surpreendeu a Áustria, saiu na frente, tomou um empate, fez o 2-1, voltou a ficar à frente e aí sim tomou a virada, né? Uma Áustria que dominou a posse, pelo que eu estou vendo aqui, mas Israel sempre saindo com muita organização. A Dinamarca, eu não tinha separado para fazer, mas só comentar que ela conseguiu tomar o primeiro gol das eliminatórias para as Ilhas Faroé, né? Ela jogou 2 vezes com a Escócia, 2 vezes com Israel, 2 vezes com a Áustria, mas conseguiu tomar o gol para Ilhas Faroé. Impressionante, né? Uma conquista. A Polônia venceu 4-0 Andorra, 2 do Lewandowski. Esse grupinho da Polônia com a Inglaterra, que teta, hein? Com todo respeito à Hungria e à Albânia. Mas, ó, quer ver, ó? Harry Kane tirou 10 no SofaScore. Fez 2 gols, deu uma assistência. Mas aí pega a Albânia, pega San Marino, pega Andorra. Tem que tacar gol mesmo. Tem que ir pra cima. Bom, aqui a situação da Inglaterra praticamente classificada. Afinal de contas, a Inglaterra pega na última partida San Marino. É mais um jogo pro Harry Kane fazer 5 gols. A Polônia vai ter que se contentar aqui com a repescagem, né? Acho que foi isso. Acho que a Áustria ainda vai para essa repescagem pela Nations, se eu não estou enganado, mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. A Itália ainda tem o jogo final agora, né? Cada um faz um seu jogo. A Itália pega a Irlanda do Norte fora de casa e a Suíça pega a Bulgária, né? Ambas têm que vencer seu jogo, lembrando que a Itália está na frente por conta do saldo de gols. A Itália aqui nesse momento tem 11 e a Suíça tem 9. Beleza? Então é isso. Eu vou ter que me contentar em fazer esse joguinho do CSA com confiança, não que seja ruim, vou dar uma olhada com todo carinho. E no segundo tempo aqui de Uruguai e Argentina. Vamos então falar do dia de amanhã. Aliás, estou gravando esse vídeo à noite, né? Então de amanhã. Vou começar com Bósnia
e Finlândia, a gente tem uma situação engraçada nesse grupo aqui. Deixa eu deletar primeiro esses jogos daqui. Se você quiser comentar comigo, eu leio todos os comentários, tá? Todos. Leio todos os comentários e respondo o máximo possível. Não no dia. Às vezes eu deixo passar um dia do vídeo, vou lá dar uma olhada e respondo. Se você quiser me contar como é que foi essa sua sexta-feira, cara, troca uma ideia. Beleza? Se você conseguiu pegar alguma coisa. Esse grupo aqui da Bósnia com a Finlândia é um grupo que tem a Ucrânia também, né? Deixa eu tirar esse fone aqui que tá me atrapalhando. Esse grupo tem uma situação engraçada que é o seguinte, a gente tem 5 seleções, toda vez que a gente tem um grupo com 5, você diminui 1 e duplica, tá? Então a gente tem 8 jogos, né? 5 menos 1, 4 vezes 2, 8. A Ucrânia já tem 7, ou seja, a Ucrânia está largando, mesmo ela tendo um ponto na frente da Finlândia e 2 na frente da Bósnia, ela está largando um pouco atrás porque ela tem um jogo a mais, né? Depois eu vou dar uma olhada quanto a quem que a Ucrânia joga. A França está praticamente classificada, tá? A França, deixa eu só buscar o jogo da França aqui que ela vai ter contra o Cazaquistão. Vamos fechar a França primeiro. Com essa odd de 1,05 eu não venho fazer nada na França, tá? Jogando em casa, a França com 1,05 para mim não me interessa. Fora de casa ela venceu 2-0 o Cazaquistão. O Cazaquistão não tem chance nenhuma nesse grupo, então para mim eu já fico de fora. O próximo jogo da França que eu queria ver é contra a Finlândia, tá? Então a Finlândia vai ter um osso duríssimo. Se a França vencer essa seleção do Cazaquistão, que é muito provável, a França vai a 15 pontos. Indo a 15 pontos, ninguém consegue alcançá-la, se eu não estou enganado, né? Porque a Ucrânia tem 9, iria a 12, por conta do último jogo. A Finlândia, mesmo que jogasse 2 vezes e ganhasse 2 vezes, iria 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, não pegaria a França, então se a França vencer, ela está classificada para a Copa do Mundo, assim como a Alemanha, assim como a Dinamarca, assim como o Brasil, que venceu a Colômbia ontem e bateu mais uma odd de supercotação, se você aproveitou. Parabéns, gol do Paquetá. Então é o seguinte, a França vencendo aqui, o que é muito provável, a França está classificada. Sobra a vaga de repescagem, tá? Lembrando que o primeiro critério de diferença, né, de eliminação aqui, de desempate é a diferença de gols, tá? Nesse momento, a Ucrânia e a Bósnia tem 1, a Ucrânia também tem 1 e a Finlândia tem 0, né? Mas eles não estão empatados em pontos ainda. Esse jogo da Bósnia com a Finlândia, o primeiro jogo entre eles foi 2-2, o que até me soou um pouco estranho, tá? Porque a Finlândia não é uma seleção que costuma dar muito espaço para gols. Isso até me soa um pouco estranho. Se você pegar aqui, ó, a Finlândia tomou 7 gols em 6 jogos. Não é assim uma seleção que costuma tomar muito gol, né? E fora de casa a Finlândia tomou 3 e fez 3, né? Então, na minha opinião, esse jogo de 2-2 aqui entre eles, o primeiro jogo, foi um pouco fora da curva. E agora a gente tem esse jogo na casa da Bósnia, que tem uma boa seleção, tem o Edin Dzeko, porra, não preciso nem falar, tem o Pjanic, que hoje joga no Besiktas, tem uma boa seleção, e o maior destaque da Finlândia é o Teemu Pukki, do Norwich, né? A gente tem uma Bósnia abaixo de 2. Eu tô achando essa odd da Bósnia um pouco baixa. Primeiro, a Bósnia não venceu nenhuma em casa. São apenas 2 gols feitos dentro de casa, tomado 3. Um empate e uma derrota, ou seja, não tem muita explicação para mim aqui essa odd da Finlândia ser tão alta. Talvez pelo fato da Bósnia ter uma seleção um pouco melhor, provável, né? Provável. A próxima partida da Bósnia, além da Finlândia, que é importante falar, é com a Ucrânia, ou seja, a Bósnia ainda tem um confronto direto. A Bósnia poderia até pensar em empatar. Olha só, a Bósnia poderia até pensar em empatar com a Finlândia, iria a 8 pontos, e poderia tentar vencer a Ucrânia no último jogo, ou seja, iria a 11 e conseguiria provavelmente, com uma França segurando a Finlândia, passar em segundo lugar. Então o empate para a Bósnia não é de todo ruim, mas uma vitória já resolve bastante. Se vencer vai a 10, põe pressão na Ucrânia, que só tem mais um jogo, e aí teria o confronto direto com a Ucrânia. Tá? A Ucrânia, eu não sei com quem que a Ucrânia joga, é bem provável que seja. Eu vou tirar essa dúvida aqui. Óbvio, né, Theo?
se a Bósnia joga com a Ucrânia joga com a Bósnia. Gênio. A Ucrânia só tem um confronto direto com a Bósnia. Nesse momento a Ucrânia está classificada. Para a Ucrânia é torcer por um empate entre Bósnia e Finlândia e depois empatar com a própria Bósnia. Então para a Ucrânia não está assim também uma situação muito difícil. Dei toda essa volta no mundo para falar o seguinte: para mim a saúde da Bósnia está um pouco baixa, eu acho que a seleção da Finlândia ela tem uma boa defesa, mas eu preciso saber qual é o comportamento em live que a Finlândia vai desenvolver. Se fora de casa, pensando numa classificação, estando um ponto acima da Bósnia, a Finlândia pensar, vou segurar um empate, a Finlândia vai dar um tiro no pé, porque o último jogo dela é com a França, e ela teria que vencer a França. Né? Porque ela segurando o empate, ela iria a 9, e aí a Ucrânia, provavelmente empatando com a Bósnia, iria a 10, a Finlândia teria que vencer o time da França para poder passar, já que se empatasse ficaria também atrás no saldo de gols. Então para a Finlândia, o comportamento da Finlândia nesse jogo não pode ser um comportamento recuado. Por isso que eu acredito que essa odd da Bósnia não é uma odd tão interessante para um back. Na verdade, eu acho que essa odd da Bósnia tem até padrão de correção, porque a Finlândia tem que jogar esse jogo contra a Bósnia como uma final. Consegue entender? Porque se a Finlândia vence, ela vai a 11, e aí a pressão já não é mais dela, porque ela pode jogar por um empate contra a França, ela pode segurar a França, fazer 12 pontos, e aí torcer para a Ucrânia não vencer. Fechou? Então, para mim é o seguinte, se a Finlândia vem recuada, pensando que dá para ganhar da França, talvez essa odd da Bósnia faça sentido e a gente vai ter um jogo interessante para o match odds. Se a Finlândia vem considerando esse jogo como uma final desorganizada, indo para cima, tentando surpreender a Bósnia, a gente vai ter uma possível correção da Bósnia e um jogo tendendo para o mercado de gols. Mas eu já vou até... Eu prefiro esse segundo cenário, tá? Deixa eu só escrever aqui, ó, Bósnia contra Finlândia. Mas eu prefiro trabalhar com uma ideia de um jogo para no máximo 3 gols, se eu for trabalhar numa longa exposição. Isso quer dizer que talvez eu só consiga me posicionar do meio para frente do primeiro tempo, do que talvez pensar num repeteco desse mesmo jogo no jogo de ida, que foi 2-2. Porque eu tenho que levar em conta a qualidade do ataque da Finlândia. A Finlândia não é um bom ataque. E a Bósnia, mesmo tendo o Dzeko e o Pjanic, não conseguiu desenvolver tanto. 8 gols para um time da Bósnia não é tanto assim. Tá? Então, na minha opinião, eu provavelmente venho para buscar gols aqui, porque eu acredito num cenário da Finlândia jogando esse jogo como uma final. E aí a gente pode ter mais espaços. Fechou? Eu preciso criar esse cenário na minha cabeça para eu conseguir trabalhar com valor. Tá? Porque se eu ver a Finlândia fazendo um jogo recuado, não vai ter valor trabalhar nesse cenário mais para gols. Entende? Porque o empate, como eu falei lá atrás, o empate para a Bósnia não é o fim do mundo. Para a Finlândia é. Tá bom? Noruega e Letônia, aqui 1-14, sem o Haaland. Eu sei que a Letônia, fora de casa, é um time que tomou 5 gols, não venceu nenhuma. A Noruega em casa tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Eu não consigo gostar dessa Noruega, cara. Eu acho uma seleção muito acima da média. Sabe, tá muito acima. Talvez o Haaland esteja elevando também esse hype da seleção. A Turquia só não é segunda colocada nesse grupo porque tem vacilado demais defensivamente, né? A Turquia tomou 15 gols. 15. A Holanda tomou 6, a Noruega tomou 6, a Turquia tomou 15. A Turquia só não tomou mais gol que o Gibraltar, também seria impossível, né? Bom, eu vou ficar de fora dessa Noruega, sei da importância dessa vitória para a Noruega, porque se a Noruega, esse é um grupo com 6 equipes, menos 1, 5, por 2, 10, então todas as seleções ainda têm mais 2 jogos. Esse é um jogo muito importante para a Noruega vencer, mas a 1-15 eu vou ficar de fora. Eu não confio e não acompanho tanto a seleção da Noruega quando o Haaland não está por lá, tá? Outro jogo que eu vou deixar de fora é a vitória provavelmente da Turquia contra a Gibraltar. Gibraltar tomou 34 gols. Como visitante tomou 18, não venceu nenhuma, perdeu todas. E a Turquia em casa, mesmo só tendo uma vitória, provavelmente deve confirmar até uma possível goleada aqui, tá?
Vou colocar aqui, ó, Turquia, possível goleada. Se houver leitura para isso. Por quê? A gente tem uma Turquia com um saldo de gols horroroso. O saldo da Turquia, nesse momento, é 4 positivo. E o saldo da Noruega é muito bom. Se eu não me engano, aqui tá 9, né, o saldo. Ou seja, se a Turquia tem 4 positivo e mete uma goleada de 4 ou 5 gols, ela já dá uma segurada ali na Noruega em relação a saldo. Vai que ela joga isso para o final, tendo a última rodada para disputar. Tá bom? Esse é no máximo que eu vou fazer. Bélgica e Estônia. A Bélgica já está classificada, não interessa para mim, afinal de contas... Quer dizer, não está classificada porque País de Gales tem 2 jogos e pode fazer 17 pontos. Mas é muito difícil, né? Sabe por que não vai acontecer? Aliás, pode até acontecer. Futebol pode acontecer tudo. Mas a próxima partida da Bélgica, além da Estônia, que ela deve vencer, é justamente contra o País de Gales. Então, para o País de Gales pensar em passar direto para a Copa do Mundo e eliminar a Bélgica, botar a Bélgica numa repescagem, ela só teria que torcer para a Estônia vencer a Bélgica, só. E depois vencer a Bélgica em casa. Nada demais. Então, provavelmente a Bélgica vai vencer aqui também. Não devo fazer muita coisa aqui nesse jogo, provavelmente nada. Esse sim é um jogo importante. O País de Gales precisa vencer para tentar encostar e passar a República Tcheca. Nesse momento, a República Tcheca joga mais que o País de Gales, tem uma seleção melhor, mas a organização do País de Gales não é tão ruim. É um time que fez uma Euro até ok, né? Vai jogar contra uma Bielorrússia, que no primeiro jogo entre eles foi 3-2 para o País de Gales. De novo aqui, mais um jogo que fugiu um pouco da característica de Gales, que não é um time tão over assim, né? Se a gente pegar aqui, ó, Gales fez 8 gols apenas em 6 jogos, né? Ou seja, esse jogo foi um pouco fora da curva. Eu não venho para esse jogo para trabalhar gols, não. Acho que foi muito fora da curva. A Bielorrússia tomou 19 gols, fora de casa tomou 11 e não marcou nenhum. Isso confirma um pouco esse favoritismo no País de Gales. E eu acho que eu posso vir aqui sim para buscar esse back ao País de Gales, desde que eu tenha uma leitura, né? Bielorrússia, assim. Desde que eu tenha uma leitura decente para trabalhar o back País de Gales. O Bale, pelo visto, está machucado. Não está confirmado. Vamos ver se confirma, né? Vamos ver se confirma. Tem aqui o Daniel James, que era do United, não sei se é ainda. O Ramsey, que é da Juventus. Tem bons jogadores aqui, né? Vamos ver se essa leitura se confirma. Montenegro e Holanda. Aqui a Holanda precisa da vitória para a classificação. Não parece um jogo que não significa nada, mas como esse grupo que eu falei de Noruega e Turquia, todas as seleções jogam 2 vezes, a gente tem uma Holanda precisando vencer, né? Porque senão a Noruega poderia vencer os 2 próximos jogos, iria acho que a 21 ou 22 pontos. Então a Holanda precisa vencer. Se vencer, praticamente confirma a classificação. O time da Holanda é um time que faz muito gol quando está na frente, né? Consegue ampliar o placar, mas tem muita dificuldade, né, no primeiro gol. É um time que toca muita bola dentro da área, mas eu vou dar esse voto de confiança, né, e ficar de olho aqui num possível back a Holanda. Deixa eu dar um negrito nesses times aqui. Se a Holanda me der padrão, obviamente, o primeiro jogo entre eles foi 4-0 para a Holanda, lá na Holanda. Só dá uma olhada no Montenegro em casa. Montenegro em casa é um time mediano. Fez 4 gols, tomou 2, tem uma derrota, um empate e uma vitória. E a Holanda venceu mais do que perdeu. Fora de casa fez 11 gols. Vamos ver. Eu quero pegar esse primeiro gol da Holanda. Se der padrão, é esse primeiro gol que eu quero, já vou sair fora, tá? Falei que eu não ia fazer França e Cazaquistão, então encerramos aqui a análise da Copa do Mundo. Eliminatórias. Guarani e Avaí. Confronto direto para subida, né? O Guarani ficou com empate contra o CSA. Não, mentira, contra o Confiança. Se eu não estou enganado. Mentira, o Guarani venceu o Brasil de Pelotas. Eu estou confundindo outro time. Teve algum time que jogou com Confiança lá na casa do Confiança que eu não sei quem é. Foi o Náutico, né? Acho que foi o Náutico. Eu tenho uma
um excelente conhecimento sobre Série B, só que não. O Guarani conseguiu vencer o Chavante, então, fora de casa. Dentro de casa, o Guarani é o 5º colocado. Venceu mais da metade dos jogos. E como visitante, o Avaí também é muito bom. Excelente. O primeiro confronto entre eles, no jogo de ida, foi 1-0 para o Guarani fora de casa. O Avaí vem de 2 empates de 1-1. Como visitante, 1 derrota e 1 vitória. E o Guarani, no torneio, vem de 2 vitórias e 1 derrota. Aliás, no torneio ele vem de 4 jogos sem perder, né? 3 vitórias e 1 empate. Em casa é que ele vem de 1 derrota e 1 vitória. Tem alguma coisa me dizendo que esse jogo vai ser mais truncado do que para gols, cara. Então eu vou trazer esse jogo provavelmente aqui para um match odds. Assim como eu devo fazer o jogo do CSA hoje. Bem ali na leitura, me agarrando somente em posições que sejam fundamentadas em uma boa leitura de jogo e nada mais, tá? Afinal de contas eu não conheço quase nada da Série B, não consegui acompanhar o tanto que eu queria, né? Atlético Goianiense e Santos, Série A, vamos lá. O Santos ainda tem chance de rebaixamento, deu uma bela de uma respirada com a vitória para cima do Bragantino, deu, mas ainda tem chance de cair, precisa pontuar. O Atlético Goianiense nem se fala, então aqui é uma briga pelo rebaixamento, tá? O Santos, um empate para o Santos não é ruim, tá? Pelo contrário, empatar para o Santos não é ruim. Para o Atlético Goianiense já é ruim. Então precisa da vitória. Dentro de casa, o Atlético Goianiense só tem 4 vitórias. Fez 11 gols e tomou 11. E o Santos, como visitante, só tem 2 vitórias. Meu Deus, esse jogo aqui está nivelado muito por baixo. Os últimos jogos entre eles, menos de 2,5 em 6 de 7 confrontos. O Atlético Goianiense vem de 3 derrotas. Não marca gol há 3 jogos e sofreu 3 gols. Ele vem de goleada para o Palmeiras, né? Vem de goleada para o Palmeiras, vem da derrota para o Flamengo. E o Santos, nos últimos 6 dos 6 jogos, foram menos de 2,5. Então, é um jogo que, se eu quiser trabalhar, não vai ter como fugir. É um match odds e olhe lá. Atlético Goianiense e Santos. Para gols aqui, vai ser bem mais complicado, tá? América Mineiro e Grêmio. Aqui o Grêmio não tem escolha, né? Se o Grêmio quiser continuar... O Grêmio vem jogando bem. Tem muita gente que me xinga aqui quando eu falo isso. O Grêmio não fez um Grenal ruim. O Grêmio fez um bom primeiro tempo no Grenal. Depois que tomou um gol, aí desandou. A parte tática do Grêmio, a preocupação com a localização tática, com a marcação, foi para o espaço. Então o Grêmio se abriu e ficou aquela zona. Contra o Galo, jogou bem, apesar da derrota. Contra o Fluminense na vitória, jogou bem. Então eu vejo o Grêmio jogando melhor. Agora, se aquela bola que passa rente à trave, aquela situação favorável, às vezes numa situação de VAR, se isso vai acontecer, aquela estrelinha de time grande, se vai voltar a aparecer, eu não sei, né? Mas contra o Fluminense parecia que não ia entrar, a bola do Diego Souza foi lá e pum, gol. Então vamos ficar de olho. Tá? O América é um adversário encardidíssimo. O América dificultou a vida do Galo. O América foi lá e venceu o Sport. O América, na minha opinião, não tem chance de cair mais. Tá? Talvez essa vitória do Grêmio, do América contra o Sport fora de casa, tenha até sido bom. Porque aí o América praticamente elimina a chance de rebaixamento e não vai jogar assim com tanto afinco. Não estou dizendo que não vai jogar, mas talvez não vá com sangue nos olhos contra o Grêmio. Tá? Isso aqui pra mim é jogo dificílimo, jogo de poucos gols. Apesar do América ter vindo de um 3-2 pra cima do Sport, o Grêmio parece que entendeu o que ele tem que fazer. O Grêmio, se ele sair na frente, cara, ele tem que segurar o resultado. Ele não pode querer jogar igual louco, igual ele fez com o Palmeiras. Ele saiu na frente do Palmeiras, numa situação até que o Palmeiras estava bem, e quis jogar de frente pra cima do Palmeiras e acabou tomando a virada. Foi o que foi. Então, na minha opinião, o Grêmio tem que pensar em pontuar. O Grêmio tem 29, se vencer vai a 32, não sai da zona de rebaixamento, não resolve a situação, mas já ajuda. Tá? Então esse jogo, mais um jogo que eu venho somente para match odds. Até que me diga o contrário, esse jogo aqui é um jogo mais difícil para gols. Se vai abrir igual o jogo do Sport, eu não sei. O que vai ditar isso aqui é quem vai sair na frente. Né? Se o Grêmio sai na frente e ele quer recuar,
é um jogo que provavelmente vai tender a ficar morno ali, talvez o América empatando no final. Agora, o América saindo na frente, um Grêmio descontrolado como fez contra o Inter, aí o América pode punir o Grêmio no contra-ataque, tá bom? Mas isso tudo é cenário pro live. Internacional e CAP, o Inter entregou a paçoca pro Juventude, todo mundo sabia disso, né? Eu não tinha me atentado nisso antes, mas aí a galera do Sul me fez entender isso antes do jogo, falou, ó, essa odd do Inter alta não é à toa, o Inter vai entregar pro Juventude. Entregou, né? Obviamente, para dificultar a vida do seu maior rival, o Grêmio. E o Inter tem a chance agora de voltar, né? Pelo menos tentar voltar ali para a sexta colocação, que é onde está o Corinthians. Não sei se uma vitória passa, acho que sim, né? Não sei, acredito que sim. Pega o CAP, que tá nesse momento, a gente está no dia 12, amanhã é dia 13. O CAP está a 7 dias da final da Copa Sul-Americana. O CAP fora de casa vem de 2 vitórias excelentes. Mentira. O CAP vem de 2 vitórias, mas não fora de casa. Uma contra o Bragantino fora de casa e uma contra o Ceará dentro de casa. Como visitante, vem de uma derrota para o Fortaleza e uma vitória contra o Bragantino. O Internacional em casa. Vitória contra o Grêmio, empate contra o Corinthians, empate contra o Internacional e venceu o América Mineiro e venceu a Chape. Vem bem em casa. Se a gente pegar aqui ó, a tabela do Inter dentro de casa, é um time muito bom dentro de casa. Como visitante, o CAP não costuma ter um histórico muito bom no campeonato como visitante, mas até que não tá tão mal. Difícil, né? O que eu gosto de ver no jogo do Inter geralmente é o início. O Inter começa dentro de casa numa pressão absurda. E aí depois vai escolhendo como joga, né? Contra o Grêmio, teve chance de matar o jogo, não matou. Contra e não tomou empate. Contra o Bragantino, teve chance de matar o jogo, não matou e tomou o empate no último lance. Então é complicado. Tá difícil pro Inter ampliar o placar. Pelo menos nos últimos jogos que eu vi. Né? Ele acabou empatando com o Corinthians nos últimos minutos também. O Inter tá muito envolvido em gols assim no final do jogo. Pode ser interessante ficar de olho para gols aqui. Eu tô muito em dúvida do que fazer nesse jogo. O CAP não busca mais nada nesse campeonato, não tem mais risco de rebaixamento, na minha opinião, pela tabela que tem. Está totalmente focado na Sul-Americana. O Inter não vai pegar talvez um G4, acho que muito mais difícil. Dá para tentar beliscar, mas é mais difícil. Acho que o Inter entregar aquele jogo para o Juventude, com todo respeito, é mais pelo Grêmio mesmo, porque se conseguisse vencer, já estaria com 47, poderia chegar até perto do Fortaleza aqui e passar. Não sei se esse é o objetivo do Inter, né? A gente tem que entender também o clubismo, né? Isso faz parte da história. Tô muito em dúvida, cara. Acho que eu vou pular esse jogo aqui. Se eu fosse trabalhar alguma coisa, a gente tem ambas marcam no histórico de 4 de 5. O último jogo foi dentro do Beira-Rio, que eu quero saber. 2-1 pro Internacional. 1-1. 2-1 pro Internacional. 1-0. Não me parece ser um jogo tão bom assim para gols também. E vou ficar de fora. Tá? Se eu for fazer algo, vai ser no Match Odds. Bragantino e Fortaleza. Jogo também onde o Bragantino tá, como eu falei, mesma coisa do CAP, a 7 dias da final da Sul-Americana. 2 times colados. É muito interessante para o Bragantino ficar assim entre os 4 colocados no Brasileiro, porque hoje em dia o Bragantino é praticamente uma empresa, ele precisa dar lucro, né? E você, com uma posição maior, você obviamente gera mais receita para o time, mas o Fortaleza também vem muito bem na competição. Tá? Vem de 1-1 contra o São Paulo, o Bragantino vem de uma derrota contra o Santos. Aliás, o Bragantino vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu para o Cuiabá no último lance, perdeu para o CAP, perdeu para o Santos. O Fortaleza também vem de 3 jogos sem vitória. Perdeu para o América, perdeu para o Corinthians e fez 1-1 contra o São Paulo. Tomou um gol no último lance praticamente com o Benítez de falta. Jogo difícil de tentar imaginar alguma coisa aqui, né? Muito difícil. Quanto é que tá essas odds? Muito parelho. Mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 confrontos. 3 jogos de derrota, a gente já viu. Sem vitória 4.
Vou pro match odds também, não tem muito o que fazer aqui. Não adianta vocês me xingar aqui embaixo falando, pô, você demorou muito pra falar que ia pro match odds. Cara, eu preciso tentar criar pelo menos um cenário, mas não tem. Se você tiver alguma informação que faça mudar a minha cabeça sobre esse jogo, está muito difícil, cara. O Bragantino, se for pra tentar levar em consideração, o Bragantino, na minha opinião, ele tá cagando pro brasileiro neste momento. Neste momento o foco dele é ganhar a Sula, assim como o CAP. Mas é difícil falar também, né? É difícil. Eu prefiro o Bragantino jogando contra um time como o Fortaleza, que é um time que ataca e deixa atacar, o famoso time que cede contra-ataca, mas também contra-ataca, do que aquele time chapecoense, Atlético Goianiense, talvez, né? De tentar recuar e jogar no contra. Eu acho que pode ser um jogo com uma tendência para gols, mas aí só o live vai me dizer. E por último, Corinthians e Cuiabá, 1,60 odd do Corinthians. O Cuiabá costuma ser um visitante indigesto. Apesar de não vencer tanto, empata bastante, prejudica bastante os mandantes, né? O Corinthians dentro de casa agora com o apoio da torcida, 100% de lotação na arena do Corinthians. É difícil bater o Corinthians lá, muito difícil. Vamos pegar aqui os jogos do Corinthians em casa. Olha só. 2-1 contra o Palmeiras, 3-1 contra o Bahia, 1-0 contra o Fluminense, 1-0 contra o Chapecoense, 1-0 contra o Fortaleza. Esse com o Chapecoense aqui foi com 100% de lotação. É difícil ganhar do Corinthians lá, rapaz. Com a torcida cantando o tempo todo. Muito difícil. E o Cuiabá não vem tão bem, ó. O Cuiabá não vem tão bem. Duas derrotas seguidas pro Ceará e pro Galo. Tá com uma cara de ser jogo para um back Corinthians, né? Mas o Corinthians não me passa confiança para esse tipo de back com essa odd, não. Eu vou pular. Pessoal, 31 minutos de vídeo. Se você ficou até aqui, provavelmente com uma velocidade de 2x, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Me ajuda se você tem alguma informação. Essa rodada do brasileiro tá difícil, cara. Difícil. Eu não consegui ver nada assim de odd errada, possível correção de preço. Acho que não tem nada aqui. O Corinthians dentro de casa... Eu poderia até apontar que a odd do Corinthians está baixa, mas o Corinthians em casa é muito forte. Agora com 100% de lotação, então é muito difícil o Cuiabá proporcionar ao Corinthians um jogo para correção de odd. O Cuiabá teria que jogar como nunca. Não deixar o Corinthians ficar com a bola, isso não vai acontecer. Então é uma odd que vai se estabilizar ali, né? Se vai sair o gol cedo ou não, a gente não sabe. Então não vi nenhuma odd assim fora da casinha. Eu olhei para essa odd da Bósnia e tô vendo uma possível correção. Depende muito do comportamento da Finlândia, como eu falei para vocês. Se a Finlândia fizer um jogo como uma final, aí a gente pode ter uma trocação bem interessante aqui. De resto, a França deve golear ou vencer. A Bélgica deve golear ou vencer. A Turquia. Essas odds muito esmagadas é complicado. Tá bom? É isso. Vamos focar no método. Tentar ficar dentro da gestão sempre, né? E tá vivo pro próximo dia. Pessoal, valeu pela companhia, um bom sábado para você, um abraço.